Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, bora com as últimas informações do Corinthians, dia agitado aqui no nosso timão, né? Corinthians aí com informações um pouco preocupantes sobre o Yuri Alberto. Bora ver também tudo sobre o mercado da bola aqui, proposta, jogador saindo, chegando, que história é essa? Bora ver tudo nesse vídeo. Já comenta aqui nos comentários qual o seu palpite pro jogo de quinta-feira contra o Atlético Paranaense. Eu acho que vai ser 1 a 0 pro timão fora de casa. Deixa o seu palpite abaixo, sem mais enrolações. Bora pro vídeo, meus amigos. Hoje quem tá lá acompanhando tudo é o Matheus Ribeiro. E a semana começou, né, Matheus? Boa tarde para você. Com essa notícia terrível para Dorival Júnior, que é a lesão do Yuri Alberto. A gente já tem ideia de quanto tempo ele vai ficar fora? Já dá pra ter uma ideia, viu, Joana? Um abraço pra você, pra quem tá ligado no Globo Esporte. Olha só, ontem à tarde, o Corinthians divulgou uma nota oficial dizendo que realmente o Yuri Alberto sofreu uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. Ele já começou aqui, né, tratar com a FIS do clube, que ainda não divulgou ali um prazo estipulado de retorno. A gente sabe que em casos assim, normalmente, os jogadores ficam afastados por pelo menos um mês e meio. Então a gente tá falando de que o Yuri pode perder até 5 jogos com o Corinthians, chegando até 8, caso o clube tenha um bom desempenho no estadual, né? Seriam 4 pelo Brasileiro, 1 pelo Paulista, e aí sim, caso avance a semifinal e as finais, aí sim perderia 8 partidas. Esse é o 9º problema médico que o Yuri tem desde que chegou ao clube, né, em 2022, mas é um cara, como a gente já comentou em outras ocasiões também, que costuma se recuperar antes do prazo. A boa notícia é que o treino acabou agora há pouco e Breno Bidon, que estava até então no departamento médico, tinha sofrido ali também um estiramento na coxa direita, participou das atividades. Ele não deve viajar com a equipe amanhã para Curitiba, mas segue tratando com o clube já em transição programado. Joana? Boa notícia então. Obrigada, Matheus. O Corinthians que deve colocar força máxima para esse jogo de quinta-feira contra o Atlético Paranaense. Vamos falar de um assunto aí que o torcedor corintiano quer muito saber. Novidades sobre o Yuri Alberto, que teve uma lesão que preocupou o torcedor do Corinthians aí no fim de semana. Brunão, vamos falar um pouquinho do Yuri. O que você pode trazer para o nosso fã do esporte que está conosco nessa terça-feira de carnaval, chegando aos 900 likes, 3 mil pessoas nos assistindo? Antes de dar a informação do Yuri Alberto, jogo para você para puxar um pouco de opinião. Não custa nada no carnaval, a gente tem essa licença quase que poética de dar opinião. Não tendo Yuri Alberto, meu querido Diego, você iria com quem no ataque do Corinthians? O Depay mais para frente ali, era o Guinegão, entrava ali uma forma de juntar o Garro e fazer um ataque mais móvel. Qual é que seria o Pedro Raul, talvez, como referência ofensiva? Diz aí qual que é a sua opinião sobre o que pode ser do Corinthians nas próximas semanas sem o Yuri Alberto. Minha opinião, o Garro anda muito mal no Corinthians. Ele que para mim é um craque, tem que voltar a jogar mais. Lógico que não é a mesma posição do Yuri Alberto. Talvez dá uma moral pro Garro, deixa só o Memphis ali na frente, deixa o Garro ter mais tempo de jogo, mais uma moral. O Corinthians vai jogar com a Portuguesa agora. Eu faria isso. Não sei você, qual que é a sua opinião, Bruno Andrade? Para não quebrar muitas características, insistiria um pouco mais, pelo menos no começo, Guinegão e o Memphis Depay. Não faria do Memphis a referência ofensiva. Claro que também seria interessante, porque não, o Garro mais recuado ali, também a participação logo do Bidon quando ficar 100% à disposição. Mas num primeiro momento, nem tanto o Pedro Raul, mas mais o Guinegão. Acho que Guinegão e Depay pode dar ali um ataque interessante. O Tia tá falando, vinheteiro é top. Tem muita gente que vai no meu Instagram e fala que eu pareço vinheteiro mesmo. Mas vamos que vamos, Brunão. Yuri Alberto aí que, como a gente falou, lesionado no Coringão, trazendo uma notícia também de bastidores do Corinthians. O empresário do Yuri, o Brunão, que é o André Curi, um dos maiores empresários do Brasil. Ele já vem com uma briga aí com o Corinthians há muito tempo, desde 2024. Essa briga vem se arrastando aí na justiça, ele entrou com vários processos contra o clube. Ele que foi colocado no RCE, que é o plano de pagamento de dívidas do Corinthians na justiça, Brunão. Ele tem 40 milhões para receber. E ele comprou mais uma briga com o Corinthians agora, ele entrou no RCE, detonou a proposta de pagamento do Corinthians. O Corinthians que teve o plano de pagamento homologado pela Justiça, é uma proposta que ele vai usar 4% das receitas a partir do primeiro ano, 5% no segundo, 6% no terceiro. E a Adriana Cury, que é a advogada do André Cury, entrou com uma petição detonando, chamando a proposta de imprestável, omissa. Ele foi com tudo, o Corinthians já respondeu dizendo
E com outras palavras, que ele quer tumultuar o processo, que qualquer coisa que o Corinthians apresentasse ali, ele ia querer tumultuar, que essa briga é antiga, ele vem comprando muitas brigas com o Corinthians na justiça e é um empresário super influente no Brasil, é um dos maiores empresários do Brasil e representa o Yuri Alberto, entre outros. Brunão, que também conhece bem o André Cury, aí é um empresário muito influente. Brunão, o que você acha aí dessa notícia do Coringão aí? Vamos trazer um pouquinho mais de bastidores dessa história do Yuri, que o pessoal quer saber sobre o Coringão aqui. Até o Robigol aqui falando que o Garro está entregando muito. Eu discordo do Gabigol, eu acho que o Garro está devendo esse ano, principalmente depois que o Bidão começou a brilhar. O Garro perdeu um pouquinho de espaço, passou o ano meio machucado ano passado, mas para mim tem muito a apresentar. O FBC Muniz dizendo que o Garro já aposentou, eu discordo. O Marco disse que Pedro Raul não dá, mano. Acho que tem que dar uma moralzinha pro Pedro, o meu amigo. Posso dar uma interpretação minha em cima da sua notícia? Não confundir com informação. Depois as pessoas nas redes sociais vão falar que isso é informação. Não, é só uma interpretação em cima da sua informação. Quando eu vejo você esmiuçando, pormenorizando esse imbróglio todo aí do André Cury nos bastidores do Corinthians, isso só me faz entender o porquê que o André Cury tentou como tentou. Como eu disse, opinião, interpretação, fazer a negociação do Yuri Alberto agora no começo do ano. Muitas propostas chegaram, muitas abordagens chegaram, muitas sondagens chegaram, futebol italiano, o futebol turco, o Fenerbahçe foi o último, por exemplo, a tentar o Yuri Alberto, e o Corinthians pelo menos passou a mensagem que, pela parte que tem direito, cerca ali de 50%, queria ou quer 20 milhões de euros, caso contrário teria existido a negociação. Quando eu vejo você, Diego, explicando na perfeição esse processo interno ali, essa busca por aquilo que o André Cury tem direito, evidentemente, não é uma crítica ao André Cury, não. É constatar que de fato há dinheiro a receber. E ele tem ali um ativo muito forte no Corinthians, valorizado, que é o Yuri Alberto, lesionado agora, mas logo volta, enfim, continua a sua valorização. Então eu tenho para mim que, se tem ali problemas internos em relação a recebimento ou não daquilo que é devido, daquilo que ele tem direito, uma coisa puxa a outra. Ninguém tenta negociar o jogador se a solução fosse internamente suave e maravilhosa. Se o Corinthians hoje não tivesse nada a dever ao André Cury, se a relação fosse linda, maravilhosa, o André seguramente até procuraria interessados pelo Yuri Alberto, mas não o faria talvez com essa forma grande e grandiosa como foi no mercado de janeiro, essa busca por interessados. Ô Brunão, quanto que o Corinthians aceitaria hoje para vender o Yuri Alberto? Teve essa proposta da Roma recente, não vendeu, ele tem contrato acho que até mais 4 ou 5 anos, né? Um jogador jovem, 24 anos. Quanto que o Corinthians receberia e aceitaria para liberar o Yuri Alberto? Ou o clube, ou ele é simplesmente inegociável? 3.300 pessoas nos assistindo, terça-feira de carnaval, chegando aos 1.000 likes. Eu tô vendo vocês sonegando o like. 3.300 pessoas, tem que ter 3.300 likes para ter a tatuagem do Tchê. Bora, Brunão, manda bala. Cara, a última informação que a gente teve e colocou ela aqui no Fala Fonte, assim que essa proposta do futebol italiano foi recusada, é que o Corinthians queria pelo menos 20 milhões de euros pelos 50% que tem direito. É que dentro desses 50% tem uma parte agora que eu não me recordo se são 5% ou 10%, que depois são passadas ou passada para o André Cury. Mas enfim, inicialmente viria para o Corinthians e depois haveria então essa passagem de 10% ou 5%, eu não lembro. Mas o Corinthians pedia ou pede 20 milhões de euros. E se o Corinthians pede 20 milhões de euros por 50%, a matemática mais simples é acreditar então que o Corinthians enxerga no Yuri Alberto um jogador de 40 milhões de euros. 50%, 20, mais 50, mais 20, 40 milhões de euros. Então o Yuri Alberto hoje é avaliado pelo Corinthians em 40 milhões de euros. Mais 20 milhões de euros são suficientes porque o Corinthians tem 50. Os outros 50 pertencem ao Zenit. Ou seja, é muita divisão, porque como eu disse, o André Cury tem uma parte, e é o mesmo André Cury, como você bem falou, que tem ali um processo interno no Corinthians em relação ao recebimento do que é devido a ele. Tudo isso puxa e atrapalha muito uma eventual negociação, para além agora dessa lesão. Tudo bem que o mercado na Europa fechado, praticamente em todas as grandes ligas, nos grandes mercados, mas querendo ou não, depois tem impacto, porque ninguém sabe como é que o Yuri vai voltar, porque ele não volta tão cedo. A gente pode até depois aqui estender a conversa, a informação para esse período de pausa do Yuri Alberto, como é que vai ser o processo de recuperação,
mas já começo dizendo que ele não volta antes de 4 semanas. Ô Brunão, 4 semanas, então podemos aí concluir que ele perde, se o Corinthians chegar, logicamente, às finais do Campeonato Paulista, certo? Não pode ser mais que isso, ele perder mais jogos importantes aí. O Corinthians trabalha com 4 semanas, é isso mesmo? Não, o que... Não é bem o Corinthians trabalha com 4 semanas. O que eu fiz foi o seguinte: assim que o Corinthians publicou oficialmente os detalhes da lesão do Yuri, o Yuri está com uma lesão na coxa esquerda, grau 2. Lembrando que abrimos a live falando do Bruno Guimarães, grau 3. O Bruno Guimarães tem uma lesão não tão similar, mas é lesão muscular, grau 3. Grau 3, 2 meses parado, 2 meses e meio. No caso do Yuri, é um grau a menos, grau 2, não é tão grave como a 3, nem tão simples como a lesão muscular grau 1. São tipos diferentes, né? Grau 1, grau 2, grau 3, Bruno Guimarães, grau 3, Yuri Alberto, grau 2. Esse tipo de lesão é de 4 a 8 semanas. Depende muito do tratamento, da recuperação, da fisioterapia, se vai ser manhã, tarde e noite, se vai ser manhã, tarde, se vai ser só um período. Tudo depende do jogador, do próprio biotipo do jogador, por exemplo. Não conheço e nem procurei saber essa questão mais interna do Yuri Alberto. Mas conversando com uma pessoa do Bruno Guimarães, eles acreditam que o tempo de volta vai ser o mais rápido possível, porque o Bruno Guimarães é um cara que não bebe, nunca bebeu, não fuma, tem uma vida muito mais regrada. Eu não vou falar do Yuri Alberto porque eu não sei da parte íntima particular do Yuri Alberto. Eu só estou me apegando à comparação com o Bruno Guimarães. Acreditando então que o Yuri Alberto também tem uma vida tranquila fora de campo, que vai levar a sério essa recuperação e vai. Aí é a apuração que eu tenho. O Yuri Alberto pediu um cronograma de treinos que fosse ali dia, noite, dia, noite, dia, noite. Ele não quer parar, ele quer voltar o quanto antes. Então, se é um jogador que se cuida, se é um jogador que pediu um cronograma de recuperação bonitinho para recuperar o quanto antes, a minha leitura é que ele vai fazer o máximo possível para voltar em até 4 semanas, podendo esticar a 8. Então as informações são essas, não volta antes de 4 semanas, podendo estender a 8, mas o Yuri trabalha para que esteja à disposição do Dorival Júnior o quanto antes e por isso pediu um processo de recuperação que dure manhã, tarde e noite, uma fisioterapia constante para ficar o quanto antes à disposição do Dorival Júnior, mas evidentemente que perde, né? A reta final do Paulistão. Ô Brunão, estamos indo para 4 mil pessoas, 3.600 pessoas nos assistindo nessa terça de carnaval. Batemos 1.000 likes. Mas... O Versa pediu para nossa produção preparar uma arte com as trocas no time do Corinthians. Vamos dar uma olhadinha. Alguém lembrou aqui, ó, o Tom lembra que tem o Caio César, recém-chegado, é outro jogador de lado de campo. Também, né? Tá com lesão, tá para voltar, mas ainda tá com lesão. E essas são as trocas aí, Napô. Então, assim, essa é a janela do Corinthians. O marroquino lá ainda não foi nem anunciado, mas já está treinando. O Zaca? O Zaca está treinando, só não foi anunciado. Essa tela não tem o Angileri, mas dá para lembrar, porque é uma continuação só, né? Não é uma contratação, na verdade é só mais uma continuação. Eu acho que individualmente, só que aí a minha frase vai ter que ser sempre na teoria, porque alguns deles aí a gente nem viu jogar direito. O Pedro Milans tem 2, 3 jogos, o Alan só tem 1. O Zacarias, acho que é Zacarias que fala, o Labiai, ele nem estreou, nem foi anunciado ainda, e o Caio César jogou um jogo e também lesionou. Então, a gente nem, na teoria, me parecem boas trocas, na teoria melhorou o Corinthians. O Gabriel Paulista pelo Félix Torres, eu não tenho nem nome para falar como é melhor. O Matheus Pereira é mais jovem que o Maicon, mas apesar que o Maicon conheceu a identidade do Corinthians e fechou o ano como titular, enfim, aí é um negócio. Mas o Matheus começa muito bem. O marroquino pelo Romero é uma coisa meio que não dá ainda para ter uma noção, porque sequer a gente vai saber qual é o comportamento dele. O Pedro Milans do Fagner, o atual Fagner, com a idade que ele já está, com a dificuldade de manter parte física, sinceramente, um cara que era titular do Peñarol, me parece ser uma troca ok. Não estou falando do Fagner com a história, Copa do Mundo, a história linda que ele tem no Corinthians, aliás, é o 15º jogador que mais vestiu a camisa. Estou falando do atual Fagner, né? O Alan pelo Rian me parece uma troca que vai ter um upgrade. E o Caio César, apesar da gente estar só no começo, a gente não tem muito parâmetro, no lugar do Thales também me parece algo
que foi uma melhora. De qualquer maneira, sem querer analisar de maneira individual, me parece uma janela silenciosa do Corinthians, daquele tipo que não tem muito barulho, não tem jogador que faz muito barulho, mas é uma janela que você não gastou R$1 com direito econômico, você não tirou o Gabriel Paulista do Besiktas, não tirou o Matheus Pereira oficialmente do Fortaleza, veio por empréstimo, o Marroquino está livre, o Pedro Milans estava livre do Peñarol, o Alan emprestado pelo Flamengo. Então, assim, jogadores que você não gastou R$1 de direito econômico, e me parece uma boa janela silenciosa. Ah, no futuro, daqui em outubro, os caras podem estar mal e tal, você vai mudar o discurso? Não, eu tenho que ser coerente. Se eu estou analisando em fevereiro que eu acho uma boa janela, e eu acho que a diretoria agiu bem, se vai dar certo ou não, isso é o futuro que vai dizer. Neste momento, eu acho que foi uma janela boa do Corinthians para quem não tinha dinheiro e não conseguiu comprar nenhum jogador de nenhum clube, só tem emprestado ou livre no mercado, mas, como o Massa disse, não tem jogador grátis. Então ali tem luva, salário e comissão do empresário. Isso para todos tem, mas direito econômico, tirando de outro clube, o Corinthians não gastou R$1, o que eu acho que é algo que essa janela me parece uma boa janela no sentido de não ter colocado nenhuma grana em cima da mesa. Tirando o Zacarias, como é que eu falo o nome dele correto? É Zacarias Labiá. Zácaras. Mas tirando o Zácaras ali, que eu sinceramente não conheço, você trocar a chegada, tem alguns jogadores que não estavam jogando no Corinthians, né? Não tinha como. Então, Thales, Rian. O Thales é um negócio assustador, né? O Rian, eu acho bom jogador, acho que vai ganhar experiência e tal, um volante bom, gostava dele, mas pra mim ali só vai fazer falta mesmo é o Maicon. Eu sou muito fã do Maicon, mas trouxe um substituto, tá indo bem, o Matheus Pereira, enfim. Na zaga, então, como é que é? Republicanamente, qual é Félix Torres pro Gabriel Paulista. Qual é a frase? Eu não tenho palavras. Félix Torres ficou marcado pelo Transferban. Isso. Fez umas pichotadas, mas ficou completamente marcado pelo Transferban. Que, aliás, custou caro. E que ele não tem culpa nenhuma, né? Mas o 27 de março ele fez muita força pro Corinthians ser campeão paulista. 27 de março ele estava lá. Fez o pênalti, foi expulso. Olha, aquela noite ele fez o que ele podia. Ele é eterno também. Só a observação, eu também acho que melhorou discretamente. Acho que foram boas opções encontradas. Me chama a atenção como o Corinthians, acho que via Marcelo Paz, conseguiu 2 empréstimos gratuitos, não muito comuns. O do Alan, do Flamengo. Até a gente falava das aproximações políticas de Corinthians e Flamengo. Raríssimo o Flamengo prestar um jogador sem cobrar pelo empréstimo. Raríssimo. E o do Caio César, que vem da Arábia. Do Al Hilal. Com o jogador, sendo que são 2 jogadores que mensalmente custam muito. O Alan ganhava uma bala no Flamengo. Todo jogador do Flamengo ganha uma bala. Pode ser reserva. Ganha uma bala, ele vindo do Atlético como veio e tal. E todo jogador na Arábia ganha uma bala. Então vamos pagar só os salários dos caras. É uma bala. Então tem essa circunstância. Acho que o Alan vai fazer bons jogos no Corinthians, ainda está começando, acho que ele vai ser... Então, na verdade, pro lugar do Maicon, você ganha 2 opções. 2 canhotos, de característica um pouco diferente. Porque o Rian também não estava jogando, né? Então você eu acho que é outro coloca nível 2 de jogador. caras para jogar, né? O Alan e o Matheus Pereira. Galera, e o Corinthians está de olho na contratação do Marcos Leonardo, jogador do Al Hilal, que é um grande atacante, né? Pelo Santos foi muito bem. E agora o Corinthians está de olho na contratação. Lembrando, o Corinthians já contratou aí o Caio César, né? Ex-jogador também do Al Hilal, conseguiu um empréstimo e tá tentando da mesma forma com o Marcos Leonardo, trazer ele por empréstimo, né, galera? E eu acho que vai dar muito certo se ele vir, porque é um atacante de peso. E lembrando, o Yuri, ele recebeu proposta já para deixar o Corinthians e eu acho que não vai durar muito. Muitas propostas altas, eu acho que o Corinthians, infelizmente, vai ter que vender ele para fazer um caixa, né, mano? Então,
Se ele for vendido, acho que o Corinthians vai atrás do Marcos Leonardo por empréstimo. E aí eu acho que vale a pena, hein? Trazer ele de graça, só pagar salário. O que vocês acham dessa contratação? Não vou estender muito o vídeo, porque por enquanto é apenas especulações, né? Aqui, ó, alguma chance, mercado da bola. Não é nada confirmado. Então não tem como eu vir aqui falar pra vocês que ele é do Corinthians, que ele tá negociando com o Corinthians, que ele abriu conversas. Não. Ele só tá de olho. O Corinthians, na verdade, tá de olho nele. Então, eu acho que seria um ótimo reforço, muito bom de bola mesmo. Comenta aqui abaixo, né? Se você aprova essa contratação. No mais, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.